Quando uma criança vai para o abrigo, muitas pessoas pensam que é o fim, quando na verdade o acolhimento institucional é uma medida de proteção excepcional e temporária, que deve garantir proteção à criança enquanto a família não dispõe de condições para realizar esse papel de cuidado. Vamos agora entender como isso funciona na prática. O acolhimento institucional está previsto no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de 8.069 de 1990. E ele funciona como uma medida de proteção. É indicado em casos extremos, quando uma criança ou adolescente encontra-se em situação de risco psicossocial, ameaça, violência, maus tratos, abandono. Quando nesse cenário, o acolhimento institucional é a medida de último caso, que deve ser acionada pelo Conselho Tutelar ou pelo Poder Judiciário ou Vara da Infância dos municípios. E o acolhimento institucional não deve ser utilizado como punição, nem é a solução permanente para a situação da criança. Ela acontece em caráter excepcional e provisório, devendo a instituição de acolhimento realizar a busca ativa à família de origem ou extensa, e quando, em último caso, a criança deve ser colocada em família substituta, no caso do Brasil, no Sistema Nacional de Adoção. Segundo a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais vinculados ao Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, os abrigos institucionais para infância e adolescente no Brasil devem funcionar em algumas modalidades. Os chamados Casa-Lar ou abrigo institucional, que podem atender até 20 crianças e adolescentes. E essas unidades elas podem ser mistas, crianças e adolescentes de ambos os sexos e ambas as idades. Além desse, os serviços de república, para aqueles adolescentes que completam 18 anos em acolhimentos institucionais e precisam de moradia na maioridade. No caso das repúblicas, os adolescentes permanecem até 21 anos, ou até quando durar o processo de busca pela autonomia. No Brasil também existe os serviços de família acolhedora. Isso acontece quando famílias são habilitadas pela Vara dos Municípios para realizar o acolhimento em suas unidades familiares. E essa é uma realidade mais próxima da convivência familiar, possibilitando assim maior atenção nos cuidados com a infância. E um ponto essencial, a partir da Lei de 13.509 de 2017, é o prazo de acolhimento. Agora, a lei determina que as crianças só podem ficar no acolhimento num período de até 18 meses. Tempo superior a esse, salvo decisão judicial fundamentada. Quando em acolhimento institucional, os casos devem ser avaliados a cada 90 dias pela equipe da unidade, formada por um psicólogo e uma assistente social, em parceria com as equipes das varas da infância ou das varas que acompanham os casos. Essa reavaliação deve estabelecer o tempo de acolhimento, o processo de retomada dos vínculos familiares na família de origem ou a possibilidade de colocação destas em família substituta. E a mudança da lei é muito importante, pois garante que as crianças e os adolescentes não fiquem muito tempo institucionalizadas e tenham direito a ter uma família o quanto antes. E nisso o papel da equipe técnica é fundamental, porque ela que realiza as buscas ativas no território e articula a rede, buscando a possibilidade de reintegração. Quando esgotadas todas as possibilidades, as crianças e os adolescentes são direcionadas para a vara, onde serão incluídas no Sistema Nacional de Adoção. E dentro da unidade de acolhimento, a equipe também tem um papel crucial de realizar as escutas e os atendimentos às crianças e os adolescentes, de articular a rede de proteção e acionar, sempre que necessário, os serviços para garantir os direitos fundamentais. E é importante a gente dizer que o acolhimento institucional não é o fracasso da família. É a possibilidade que as famílias recebem de conseguir se reorganizar e retomar os seus filhos de volta. Que esse trabalho de reconstituição dessa família
só acontece se a rede de proteção estiver articulada. CRAs, CREAs, Conselho Tutelar, Educação, Saúde, toda a rede, todo o sistema de garantia precisa estar articulado para que essa família consiga ser atendida e suas vulnerabilidades sejam vencidas, para que só assim consigam retomar a guarda e os cuidados dos filhos. E se você trabalha com criança e adolescente, precisa conhecer o Estatuto da Criança e do Adolescente. Está mais próximo do Conselho Tutelar, do Conselho da Criança e de toda a rede de proteção à infância. Só assim, o seu trabalho terá o resultado esperado. Eu trabalho com a infância. E você, também trabalha? Conta aqui nos comentários um pouco da sua experiência e vamos juntos construir e colaborar para que outros profissionais também possam realizar esse trabalho.